aí, beleza? Como é que foi esses dias aí, essa sua luta com a redação? Tem escrito, tem lido? É muito importante a leitura. Procure ler os editoriais dos jornais. Os editoriais são exemplos de textos argumentativos, daquele jeito que nós pregamos aqui, falamos aqui, que é o texto impessoalizado. E hoje nós vamos discutir a tal da conclusão. A competência 5, aquela que é a sua menor nota lá. E eu vou explicar para você por que é a menor nota. É a menor nota porque você não entendeu direito o que tem que fazer. Olhe bem, o Enem pede que você apresente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, a primeira coisa importante é isso. Respeitar os direitos humanos. Ora, rapaz, você vê aí no seu dia a dia casos absurdos, casos nos quais as pessoas são discriminadas por conta da cor da pele, por conta da opção sexual, por conta da classe social. É esse tipo de discriminação que você não pode cometer. Olha, não venha você dizer, por exemplo, que tem que reduzir a maioridade penal para diminuir a violência ou acabar com a violência no país. Esta é um argumento que não se sustenta. É só olhar nos outros países, onde a maioridade penal foi diminuída e a violência continua a mesma. Aí, se você é um pouco mais radical, você fala assim, tem que matar. Tem que matar. Bandido bom é bandido morto. Não faça isso, rapaz. A Constituição brasileira garante o direito à vida. Então, se você pede a morte, pede o extermínio de um semelhante, você está indo contra os direitos humanos e contra a Constituição do país. Então, nós não temos pena de morte na nossa Carta Magna. Então, na conclusão, você vai ter que fazer um parágrafo da seguinte forma. Vamos ver a estrutura dele primeiro. O que você vai fazer? Você vai retomar a tese com outras palavras. Não necessariamente as mesmas. Algumas você pode reutilizar, mas você vai apresentar a tese de forma diferente. Legal mesmo seria você começar colocando um conector conclusivo. Portanto, vírgula. Logo, vírgula. Assim, vírgula. Né? São exemplos de conectores conclusivos. Dessa maneira, vírgula. É dessa maneira, não desta. Dessa maneira. Isso aí nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Bom, conector conclusivo, aí você retoma a tese com outras palavras e você apresenta a sua proposta de intervenção. Como é que você vê que aquele problema apresentado no tema poderia ser resolvido? É uma solução. Nem sempre o problema tem uma solução definitiva, mas ele tem uma solução que melhore aquela realidade apresentada no tema. Por exemplo, o tema do Enem passado, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, você vai ter que apresentar na sua proposta de intervenção esses caminhos para combater a intolerância. Eu apresentaria, por exemplo, nós somos um país laico e que respeita todas as religiões. Então, não adianta isso estar escrito que nós temos liberdade de culto e de credo. Não adianta isso estar escrito.
Isso tem que ser praticado. E tem que começar com quem? Com os pequenos. Tem que começar na escola. A escola deve criar meios para que não se fomente a intolerância religiosa e nenhum outro tipo de intolerância, mas sendo específico, né? A intolerância religiosa. Como é que a escola vai fazer isso? Então, não basta você apresentar a solução para o problema e quem vai resolver o problema, que é a escola. Você tem que detalhar isso. Quem vai fazer, quando vai ser feito e como vai ser feito. Então como é que é mesmo a estrutura do parágrafo de conclusão? Primeiro, você coloca um conector conclusivo. Depois, você retoma a tese. Em seguida, você diz qual é a solução para o problema, quem vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. E depois você faz um pequeno encerramento. Aí você tem a estrutura do parágrafo conclusivo. Lembrando sempre que você precisa respeitar os direitos humanos. Há um Enem, ou dois ou três Enems, o tema foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Bom, então o tema não foi lei seca. O assunto foi lei seca. O que foi o tema? Os efeitos da implantação dessa lei. Beleza. Eu estou falando isso porque outro dia alguém escreveu um artigo e publicou aí em todos os sites e jornais e fez uma confusão danada entre assunto e tema, que eu fui obrigado a escrever um artigo que eu vou postar na nossa página, para você ver como eu explico isso sobre o último tema do Enem. Mas olha aí, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Você tem que avaliar. Os efeitos foram positivos? Os efeitos foram negativos? Os efeitos foram notados? Os efeitos não foram notados? Tá. Então, se você defende a tese que os efeitos foram diminutos, foram pequenos, lá na sua conclusão, você vai ter que apresentar uma solução para fazer com que a lei surta mais efeito na sociedade. Por exemplo, se houvesse uma fiscalização mais rígida, quem deveria fiscalizar? A Secretaria Municipal de Trânsito, a PM. Sim. Como deveria ser feito? Com o uso de mais bafômetros, né? Porque tem estado aí que não tem bafômetro, que não tem nem dinheiro para comprar, ou pelo menos diz que não tem, aquele cabinho que toca, porque o aparelhozinho tem um cabo, um canudinho, que você assopra. Esse canudinho é descartável. Tem estado, tem prefeitura que não compra aquilo. Então, quando fazer? Imediatamente e tal. Então, a sua introdução tem a tese, a contextualização à tese, o seu desenvolvimento, os argumentos que defendem a tese, e a sua conclusão, você começa com um conector conclusivo, você retoma a tese com outras palavras, você diz quem vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer para solucionar o problema. Você vai detalhar a solução apresentada. E você vai fazer um pequeno fechamento, bem breve mesmo, no máximo uma linha e meia. Então, até agora, nós vimos toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo e nos próximos encontros nós vamos aprofundar isso ainda mais. Por enquanto, muito obrigado.